Vamos lá então, concluir. Então vamos lá. Então o sistema esquelético, né, estruturalmente, nós dividimos ele em duas partes, né, para estudo. Então nós temos lá a formação do esqueleto axial, que consiste nos ossos da cabeça, pescoço e do tronco, ok? E nós temos o esqueleto apendicular, que é dividido em membros superiores e membros inferiores, ok? No total, pessoal, nós temos uma contagem aí de 206 ossos. Porém, como eu disse no início, essa quantidade pode variar conforme a idade. Então, por conta da calcificação, então as cartilagens vão se calcificando, formando novos ossos ou unindo os ossos que estavam antes divididos por cartilagens, ok? E também por fatores individuais e critérios de contagens, dependendo do anatomista em questão. Então, no geral, nós consideramos aí aproximadamente 206 para os adultos sadios e que não teve nenhuma variação individual. Bom, existem dois tipos de ossos, né? Nós temos o osso compacto e o osso trabecular, ou também chamado de esponjoso, tá? Então, em todos eles nós temos uma fina camada superficial de osso compacto, ok? Em torno, normalmente, de uma massa central, que é o osso esponjoso. E aí, em alguns casos, né, nós temos a substituição do osso esponjoso por uma cavidade, e essa cavidade nós chamamos de cavidade medular. Então nós temos aqui essa imagem da direita que mostra bem isso. Então você tem ali nas epífises, que são as partes das pontas, o osso esponjoso, ok? E esse osso, conforme vai chegando no meio, ele se compacta e forma uma cavidade, um buraquinho, que nós chamamos de cavidade medular, ok? A importância desse osso compacto é bem relevante, né? Quando você compara a função dessa parte compacta. Então a função é fornecer resistência e sustentação para o corpo, ok? Já os ossos esponjosos, normalmente eles estão relacionados com a produção de células sanguíneas juntamente com a cavidade medular, ok? Nos nossos ossos longos, né, eles são planejados para rigidez. Então quando você observa a estrutura, né, você tem as duas pontas que são esponjosas e na parte central nós temos a parte compacta, e isso fornece a resistência. Isso é importante porque se o osso fosse todo esponjoso, no momento que o músculo ele se contraísse para pegar um determinado peso, este local de inserção do músculo ou de um determinado ligamento poderia trincar facilmente, ou você poderia ter qualquer tipo de lesão bem mais fácil do que um osso compacto. Então a importância dessa compactação ao longo é justamente prevenir que haja quebras durante um processo de locomoção, ou de movimento, ou de força, ok? Até mesmo para evitar do osso ficar curvando, coisa que não deveria. Bom, então como é que nós podemos classificar os ossos de forma geral? Nós normalmente classificamos de acordo com o formato deles. Então nós temos os ossos longos, que são estruturas alongadas, normalmente lembram tubos, né? Então como esses ossos do braço, as falanges dos nossos dedos, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Os ossos planos, por sua vez, são estruturas caracterizadas por serem planas, né? Então normalmente ele tem um local
que ele é laminado, como se lembrasse um pouco uma lâmina, então ele não tem nem alongamento, ele não tem um alongamento do osso, então ele forma uma proteção para o local que ele está situado. Então, por exemplo, o osso do crânio, os ossos do crânio, frontal, parietal e occipital, eles formam como se fosse uma estrutura laminada, né? E essa estrutura reveste toda a parte externa desses órgãos vitais. Então ele serve de proteção. Já os ossos curtos são estruturas com diâmetro e comprimento próximos. Então, exemplo, os ossos lá do tarso e do carpo, ok? Já os ossos irregulares são aqueles da face, né? Tem formas diferentes dos demais, por exemplo, as vértebras. Então nós temos alguns na face, eu vou mostrar para vocês, que eles não têm um formato definido, por exemplo, o etimoidal. E as vértebras também, então não tem um formato definido de osso, ele varia bastante a sua estrutura. Os ossos sesamoides são aqueles que protegem os tendões de desgaste, né? E eles alteram também a angulação por onde passam os tendões e as suas inserções. Então, um exemplo desses ossos sesamoides é a patela, que é aquela bolinha do joelho, vou mostrar já já. E os ossos heterotópicos, que se formam nos tecidos moles, onde não são normalmente encontrados. Então, esses heterotópicos são estruturas auxiliares, digamos assim. Então, é um osso que se forma depois de um tempo por conta de uma determinada situação específica. Então, a pessoa não nasce com esse tipo de osso. Normalmente, ele se forma devido à atividade física que ela tem diária. Eu vou mostrar também um exemplo daqui a pouco. Nós temos os ossos pneumáticos, que são aqueles que possuem uma cavidade interna revestida por uma mucosa que tem como função aquecer o ar do local. Vou mostrar também. Então nós temos aí o osso longo, nós temos os ossos curtos, como os do carpo, nós temos os ossos laminares ou planos, tá? Como os ossos do crânio. Nós temos os irregulares, que não tem um formato específico. Nós temos os pneumáticos, como eu acabei de citar, esses que formam cavidades, né? Essas cavidades são revestidas por mucosa. Neste caso aqui é o seio frontal, tá? Do osso frontal. Esse osso, ele tem essa cavidade que serve para aquecimento, né? Do ar que passa por ali. Justamente essa região que fica inflamada quando nós temos a famosa sinusite. E os ossos sesamoides, que estão entre ligamentos e tendões, eles alteram o local de origem. Então notem que o tendão está vindo por aqui, ele muda de direção. Essa é uma das funções desses ossos. Bom, na anatomia, ela é bem detalhada, né? Nós normalmente somos bem detalhistas na questão anatômica. Porém, para o curso de farmácia, alguns detalhes não são tão relevantes, visto que nós não utilizaremos o nosso conhecimento para diagnose de nenhum tipo de fratura ou qualquer coisa do tipo. Porém, vale ressaltar que em todos os ossos nós temos o que nós chamamos de acidentes ósseos. Esses acidentes ósseos são irregularidades que os ossos contêm, como por exemplo saliências, depressões, aberturas, né? E em porções onde há contato com vasos, nervos, tendões, ligamentos, entre outros. Essas irregularidades então nós chamamos de acidente ósseo, ok? Então, não são estruturas que são extremamente importantes no ponto de vista farmacêutico, visto que nossa função é
saber de como funciona o medicamento e como ele pode alterar uma determinada estrutura. E não é o que nós temos quando estudamos anatomia, né? Então, nesse caso de acidentes ósseos, se você pegar um livro e tiver os seguintes termos, esses termos listados aqui, então isso, saiba você que é o acidente ósseo. Então, nós temos diversos tipos de acidentes, né? E aí cada um dos acidentes tem um significado, e aí você, estudando anatomia, se você pegar um livro, provavelmente você vai ver algum desses nomes. Ou crista, ou epicôndilo, fóvea, forame, fossa, sulco, cabeça, linha e assim por diante. Um que é muito comum da gente ver nos livros de anatomia são os forames. Toda vez que você vê o nome forame, significa o quê? Significa que aquilo é uma passagem através de um osso. Então é onde o osso tem um canal, uma abertura, e essa abertura serve para passagem ou de nervo ou então de vasos sanguíneos que passam pelo local, ok? Então essas estruturas ósseas, no ponto de vista farmacêutico, nós não damos tanta importância, tá? Porém, é interessante que você conheça a existência dessas alterações para que você consiga entender ali na anatomia o que é que você está vendo, ok? Bom, vamos para a parte da anatomia mesmo. Então vamos falar de cada estrutura. O nosso crânio, ele é dividido em neurocrânio e viscerocrânio, ok? O neurocrânio, ele tem como constituinte a base calvária, que é essa base abaixo, e a abóboda craniana, que é essa parte superior, ok? Então isso forma o que nós chamamos de neurocrânio. E o viscerocrânio, ele está relacionado com as estruturas viscerais, como a língua, olhos, então ele dá suporte a essas estruturas, né? E ali nós temos uma linha mediana, onde nós temos a mandíbula, o osso etimoide e o vômer. E temos as maxilas, as conchas nasais inferiores, os ossos zigomáticos, que são esses processos, são os outros ossos que a gente não comentou. Então, nós temos o neurocrânio e o viscerocrânio. E notem que nós temos essa linha vermelha aqui. Essa linha vermelha é um tipo de articulação que nós chamamos de suturas, ok? Continuando aqui, nós temos lá os ossos, então o neurocrânio, então ele é formado por esse osso frontal, né? Nós temos o osso parietal, isso visto de frente, tá? O osso temporal e lá atrás o osso occipital, não mostra aqui, ok? Vou mostrar para vocês. Daqui dá para ver uma outra perspectiva, ó, onde nós temos o osso temporal, esse rosinha, essa base aqui, ó, nós chamamos de osso occipital. Isso aqui é um forame, ó, é um acidente ósseo. O forame, no caso, serve para passagens de estrutura, neste caso a medula espinhal. E aqui nós temos o osso parietal, visto por baixo, ok? Esse osso esfenoide é um outro osso que eu citei ser irregular. Ele não tem um formato definido. Ele lembra muito, os alunos costumam comentar, falar que lembra a asa de uma borboleta. Então o pessoal chama de borboleta. Mas o nome correto é osso esfenoide, ok? O osso vômer, que é esse aqui, ó. Isso eu estou olhando por baixo da boca da pessoa. Aqui o osso da bochecha, o zigomático e a maxila. Aqui uma comparação lateral e frontal, onde nós temos essa região frontal, do osso frontal, osso frontal. Notem que aqui temos linhas, essas linhas nós chamamos de suturas. Essas suturas são articulações. Esse osso amarelinho é aquele que eu falei que parece uma borboleta, ó.
o osso esfenoide. Lá por dentro dá pra gente ver também, ó. O osso temporal, que é esse osso que está acima da sua orelha e passa por baixo, ó, ele meio que contorna a sua orelha. E o osso occipital, que é acima da sua nuca. A mandíbula, essa região nós chamamos de articulação temporomandibular. Por quê? Porque é uma articulação entre o osso temporal e mandibular, por isso temporomandibular. Vamos falar da coluna. A coluna vertebral, ela é dividida em cervical, torácica e lombar, onde nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Essas vértebras, se vocês observarem, entre elas nós temos um disco cartilaginoso, e esse disco cartilaginoso ele serve para amortecer o impacto entre um osso e outro, ok? E diminuir também o sobrepeso, né? Então ele serve para dar suporte e evitar o contato e o atrito entre esses ossos. Logo abaixo nós temos o sacro, que é essa região aqui. Ele fica junto ao nosso quadril, ele se liga com o nosso quadril, ok? Então olha lá, a vértebra cervical eu chamo de C1, C2, C3, C4, C5, C6 até a C7. Da C7 acaba-se as cervicais e a gente vai para a torácica. Temos da T1 contando até a T12. Então 1, 2, 3, 4, T5, T6. E aí é T e o número daquela vértebra. Depois nós temos as lombares. Olha lá, L1 até L5. Dependendo de esforços, você pode ter desvio nessas vértebras, né, entre essas articulações. E dependendo da posição que você fica diariamente, esse disco ele pode pender para um lado. Então ele acaba se desgastando e a coluna sofre o que nós chamamos de desvio. Esse desvio ele tem diversas possibilidades. Então, no caso da lombar, a lordose. Lá na torácica nós temos a cifose e a escoliose, que ela faz como se fosse um S na nossa coluna. Já a caixa torácica, o que nós temos, então atrás da caixa torácica nós temos as vértebras que a gente acabou de ver. Ligada a essas vértebras nós temos as costelas, ok? Começa aqui com a clavícula, ok? Em cima dessa região aqui, então a clavícula passa aqui por cima, e aí logo abaixo da clavícula nós temos a primeira vértebra, primeira costela até a 7ª costela. Até a 7ª nós consideramos costelas verdadeiras, porque elas estão diretamente ligadas a esse osso que nós chamamos de osso externo, ok? Então, ó, até a 7ª, que é essa aqui, nós temos ligação direta. Da 8ª em diante, notem que a ligação não é direta no osso, ela se liga a essa estrutura que nós chamamos de cartilagem costal. Então, a 8 até a 10, ela se liga nessa cartilagem costal e não diretamente no osso externo. Então, por isso, nós consideramos como costelas falsas, da 8ª até a 12ª. A 11ª e a 12ª, especificamente, elas não se conectam a nada. Então, elas são consideradas costelas flutuantes, ok? Então, tanto a da 8 até a 10, que são ligadas de forma indireta, e a 11 e 12 são todas consideradas costelas falsas. E as que estão diretamente ligadas ao osso externo nós chamamos de costelas verdadeiras. O osso externo ele é dividido em 3 partes.
o manúbrio, que é essa parte superior, o corpo, que é alongado, e o processo xifoide, ok? Nessa região aqui fica o nosso coração. Olha lá o que eu acabei de falar. Então as costelas verdadeiras são essas roxinhas, e ligadas de forma indireta nós temos 3 falsas, mais 2 que são flutuantes, que também são costelas falsas, ok? E por trás ali nós temos a nossa vértebra, a nossa coluna vertebral, nossas vértebras. Olha lá, aí nós consideramos costela 1 até a 12ª, ok? A escápula, ela é essa asinha que nós temos ali atrás, ó, do ombro. Logo acima nós temos a clavícula. Note que a clavícula fica bem encostadinha na costela, na primeira costela. Então nessa estrutura aqui, ó, ela fica acima dessa primeira, ó. E ela se liga também ao osso externo. Ok? E aí nós vamos agora falar do esqueleto apendicular. No caso do esqueleto apendicular, nós temos lá o membro superior e membros inferiores, ok? E aí nós vamos falar de cada um desses membros. Juntamente com o membro, nós estudamos ali a cintura escapular e a cintura pélvica. Bom, o membro superior ele é dividido em 4 segmentos. Então nós temos o primeiro segmento, que é a cintura escapular, o segundo segmento, que é o nosso braço, o terceiro segmento, que é o nosso antebraço, e o quarto segmento, que é a nossa mão e os ossos do punho. Então, na cintura escapular, nós temos a clavícula, que é essa saboneteira aqui, o pessoal chama de saboneteira, e a escápula, que é essa asinha aqui de trás das nossas costas. Tá? Isso forma o primeiro segmento, que é a cintura escapular. Então, é a escápula e clavícula. Já no nosso segundo segmento, que é o braço, que nós temos ali presente é o húmero, que é esse osso único que tem no antebraço. No terceiro segmento, nós temos o antebraço, onde nós temos o rádio e a una, ok? Onde vai, para vocês lembrarem de maneira mais fácil, o osso que se liga ali ao seu dedo joinha aqui, ao seu dedão, é o rádio. Okay? Nós costumamos associar essa estrutura para facilitar a memorização como se fosse a antena do seu rádio. Então lembra, rádio, e aqui você tem a antena do rádio, ok? E a una é essa daqui. Aqui nós temos a cabeça da una, né, nessa região do pulso. E os ossos do pulso, né, que são, no nosso quarto segmento, nós temos os ossos da mão, e ali no pulso nós temos alguns ossos que nós chamamos essa região de carpo. Metacarpo é essa região da nossa palma da mão, e as falanges são os nossos dedos. Aí você tem a falange proximal, que está mais próxima do tronco, a média, que está em uma distância média, e a pontinha do dedo, que eu chamo de falange distal, que ele está mais distante do tronco. Olha lá, temos a clavícula, a escápula, aqui atrás o acrômio, processo acrômio, e aqui uma articulação, e ela vem direto no manúbrio, que é uma região do osso externo. Externo com S, esse externo aqui, tá, gente? O osso se chama externo, mas não com X, com S. Olha lá por outra visão. Aqui desmembrado para vocês entenderem como é que fica essa articulação. Então nós temos amplitude de movimento nesse tipo de articulação do húmero com a clavícula, com a clavícula e a escápula. Essa região aqui, essa asinha, nós chamamos de acrômio,
e o processo caracoide, que fica logo à frente, abaixo da clavícula. Então, olha lá, os músculos que fazem com que a escápula mude de lugar, né, são os romboides maior e o romboide menor, ok? O romboide menor também faz com que a sua cabeça se movimente, ok? Aqui nós temos o latíssimo do dorso, que ele fica conectado ali ao nosso braço. Então notem que nós temos lá ligações desses ossos com a musculatura, e é justamente a junção desses dois sistemas que promove a locomoção. Então, olha lá, resumindo: clavícula, escápula, húmero, ulna, rádio, carpo, os ossos do punho, da mão ali, da palma da mão, são nós chamamos de metacarpo, e as falanges, as pontas dos dedos. E aqui novamente a divisão com imagens diferentes. A tróclea, que é essa região de articulação entre o rádio ulna com o húmero. E aqui novamente toda a estrutura completa, tá, do membro superior direito. Esse aqui é o dedão, o dedo indicador, dedo médio, anelar e o mindinho. Nos ossos da mão, então, como eu disse, existe o carpo, metacarpo, que é a palma da mão, e as falanges, que são os dedos. Então nós temos as falanges proximais, que são essas que estão mais próximas do tronco, as médias e as distais. Notem que o dedo polegar nós não temos a falange média, nós temos a falange distal e falange proximal. Aí ainda os ossos do punho. Então aqui nós temos o carpo, tá? E aqui o trapézio, trapezoide, captato, amato, escafoide, semilunar, piramidal e o piciforme. A junção de todos esses 8 formam o que nós chamamos de carpo. Já o membro inferior é formado também por 4 segmentos, sendo o primeiro segmento a cintura pélvica, onde nós temos os ossos do quadril, o segundo segmento, que é a coxa, onde nós temos o fêmur, o terceiro segmento, a perna, que nós temos a tíbia e a fíbula, e o quarto segmento, os ossos do pé. Nós temos o tarso, metatarso e as falanges. O osso do quadril, ele antes da gente, na fase infantil, né, nós temos ali articulações, então o osso não está totalmente calcificado, então portanto nós temos divisão, né? Você tem ali o íleo, essa região amarela, o isquio, que é essa região verde, e o pubis, que é essa região laranja. Essas 3 regiões, a divisão entre essas 3 reuniões se calcifica, formando apenas um, que nós chamamos osso do quadril. Então a cintura pélvica é formada por esses 3 ossos que acabaram se calcificando e formando um só. No meio deles nós temos o que nós chamamos de sínfise, que é uma cartilagem que diminui o impacto entre um lado e outro. Essa cavidade nós chamamos de sínfise púbica. Existem as sínfises intervertebrais, que são aquelas entre as vértebras, e essa que é a sínfise púbica. A importância dela é no momento da mulher ganhar o bebê, né, ali na gestação, ela tem dilatamento dessas articulações, então ela promove uma certa amplitude. Então no quadril feminino, normalmente ele já é mais largo,
né? Ele é mais amplo do que o masculino, justamente por conta da concepção. E essa sínfise ali auxilia na hora da concepção. E aí nós temos ali os ossos da perna, que é a tíbia e a fíbula. A tíbia fica para o lado de dentro e a fíbula para o lado de fora. E aí nós temos esses ossos coloridos que nós chamamos de ossos do tarso. Então, o tarso é toda essa região. Aí nós temos lá o osso calcâneo, que é esse roxinho, ó. O osso navicular, que é esse azulzinho. O talo, que é esse osso amarelinho. O cuboide, que é o verdinho. E os cuneiformes, que são esses pequenininhos aqui, ó, vermelho. Então são esses ossos que formam os ossos do pé. Aqui uma outra visão. Aqui nós temos uma articulação, tá, entre esses ossos para que diminua o atrito entre eles. Então, comparando aqui os membros superiores dos membros inferiores. Notem a presença da patela na junção ali do joelho, na articulação do joelho, ok? E essa região aqui não temos a patela, que é esse ossinho que fica aqui acima. Antigamente a patela era chamada de rótula. Aqui alguns nomes antigos, né? Por exemplo, aqui a rótula, né? O pessoal chamava de rótula, mas atualmente nós chamamos de patela. O perônio, que nós chamamos de fíbula, atualmente. O cúbito, que nós chamamos de una, então mudou também o nome. Então alguns nomes ao longo dos anos podem sofrer alteração. E aí vamos falar um pouquinho, né, dar uma pincelada sobre doenças ósseas. Bom, a primeira é a lombalgia, que são dores no sentido da região lombar e membros. Essas regiões são essa região das costas, ela é situada acima das nádegas, o que ocupa aproximadamente o terço final da coluna vertebral. E ela pode se irradiar por toda a sua nádega até a coxa e perna. Então, normalmente isso é por conta de uma hérnia que ocorre no disco, e essa hérnia contrai o antigo chamado nervo ciático, que nós chamamos atualmente de nervo isquiático. E aí onde muitas vezes a pessoa perde a força das pernas. Então, por conta de má postura, esse disco ele vai sofrendo pressão e ele pode romper. Rompendo, o núcleo pulposo dele acaba saindo ali se projetando para fora da sínfise e pressionando os nervos que passam por ali, e consequentemente a pessoa vai sentir dor ou até dormência na região. Então isso se dá por conta de má postura, né? Então, por exemplo, você leva a mochila de um lado só das costas ao invés de levar nos dois. Na hora de você pegar peso, você não deixa a coluna ereta, né? Você força toda aquela estrutura, isso também pode provocar problemas. Então, trabalhar muito tempo numa posição pode acarretar esse tipo de problema, ainda mais uma posição onde você não esteja ereto. Então tudo isso pode provocar desgaste na cartilagem e consequentemente hérnias. Outra doença muito famosa é a osteoporose, que é uma doença metabólica sistêmica que acomete todos os nossos ossos. A prevalência acompanhada da morbidade e mortalidade de suas fraturas aumenta a cada ano no Brasil e no mundo, inclusive entre mulheres. Então, entre mulheres é muito mais comum, a gente ter esse tipo de problema do que em homens, tá? Então, a questão de gênero acaba interferindo também.
Bom, o tecido ósseo ele é constituído então pelas células que nós chamamos de osteoblastos e osteócitos. Essas células repõem a matriz óssea, enquanto os osteoclastos estão trabalhando retirando o excesso. Quando há desequilíbrio entre essas três células, principalmente o osteoclasto está trabalhando muito, retirando o excesso ósseo dali, isso pode provocar desgaste, né, do osso, e o osso vai ficando cada vez mais poroso. Então ele forma esponjas com buracos cada vez maiores. Então olha lá, aqui é um tecido ósseo normal e aqui é um tecido ósseo com osteoporose, ok? E consequentemente deixa esse osso mais fraco e isso suscetível a quebras. A osteoartrite, né, que é a forma mais comum, né, no mundo, ela atinge muito mais a população que tem sobrepeso e a população idosa, né? E aí normalmente isso é causado por fatores mecânicos, né, ou excesso de movimento daquela articulação, movimentos repetidos podem cada vez piorar essa situação. E aí também pode estar relacionado com deficiência nutricional, principalmente de proteínas relacionadas à cartilagem, né? E algumas pesquisas indicam ali que o colesterol alto e a diabetes também possam influenciar, levando a pessoa para um quadro de osteoartrite, né? E aí como é que ela se forma? Então, primeiro você tem a modificação ou diminuição de constituintes proteicos, que são proteínas que ficam ali naquela cartilagem, que ou por diminuição ou por modificação da estrutura ela acaba amolecendo. E aí, além disso, você tem liberação de enzimas que vão desgastar mais ainda, vão deixar mais fracas essas ligações proteicas. Com isso, há aumento inflamatório local e aí você começa a apresentar erosões na cartilagem, como o modelo aqui mostra. Com o tempo, essas lesões vão se agravando, né? O processo inflamatório e o processo de desgaste se intensifica e esses ossos começam a ter atritos maiores e essa região pode apresentar calcificação. E aí a pessoa tem deficiências aí que são, em muitos casos, irreparáveis. Aqui um exemplo. Bom, e aí essas cartilagens, né, que a gente está comentando, é o principal alvo então das alterações degenerativas da osteoartrite. Então, quando você desenvolve a osteoartrite, não é no osso que está acontecendo, é ali naquela cartilagem. O principal alvo dela é a cartilagem, tá? Onde você tem a comunicação de um osso com o outro. Então, qual que é a função das cartilagens? Diminuir o atrito e absorver os choques. Porém, quando elas se desgastam, esses atritos são maiores, esses choques são maiores e, obviamente, isso provoca lesão e lesão provoca inflamação. O processo inflamatório se instalando, você pode ter calcificação daquela região e perda de movimentos. Quais são as células que estão presentes na cartilagem? Nós temos os condrócitos, e os condroblastos. Os condroblastos são células jovens que produzem a matriz da cartilagem. E os condrócitos, eles mantêm, ok? Então aqui tá falando que os condrócitos produzem e mantêm, mas na verdade, antes dele se formar um condrócito, ele é um condroblasto, que é uma célula jovem, que produz a todo vapor. Quando ele vai se tornando mais velho, ele passa a ser chamado de condrócito, então a produção dele cai bastante, porém ele mantém aquela matriz cartilaginosa ao redor dele, ok? E essa matriz cartilaginosa ela é formada por substâncias como o colágeno tipo 2 e os proteoglicanos, que são substâncias que formam então esse espaço entre essas células. Notem que aqui nós temos as células, né, os condroblastos, que são células jovens, e aí conforme eles vão envelhecendo, eles passam a ser chamados de condrócitos. Então temos os condroblastos, células jovens, e os condrócitos, que são células mais velhas.
Essas células vão produzindo essa matriz, né, cartilaginosa, vão mantendo essa matriz, e isso é formado por proteoglicanos e colágeno tipo 2. Motivo pelo qual no tratamento farmacêutico a gente utiliza a sulfato de glucosamina, né, que é uma substância que repõe aí esses proteoglicanos, e também o colágeno tipo 2, que pode ser utilizado para repor a falta de colágeno das cartilagens. Então, a deficiência nutricional está relacionada, e também deficiências como o complexo B, né, vitaminas do complexo B, vitamina D, cálcio também podem interferir nessas doenças que nós acabamos de ver. A falta de cálcio pode levar à osteoporose. A vitamina D, ela tem um processo extremamente importante. Ela atualmente a gente vê cada vez mais funções. Então, por exemplo, a vitamina D está relacionada com casos de ansiedade e depressão, mas não somente isso, também a diminuição na absorção de cálcio. Então, a pessoa que tem baixa de vitamina D, ela tem tendência a não conseguir absorver direito o cálcio, e isso pode provocar lá na frente osteoporose. Tá? Então, a nutrição é extremamente importante para a gente manter a qualidade das nossas articulações e dos nossos ossos. Ok, galera? Então, por aqui é isso, e até a próxima aula.